Irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito, nós cristãos passamos muito, que se encontra em Marcos 4, do versículo 35 em diante. Vamos falar sobre a tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. E eles, deixando uma multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos e irmãs, aqui nesse contexto bíblico, Jesus estava no barco com os discípulos. Só que os discípulos precisavam passar sobre outra margem, para outra margem. Só que ele estava no mar dentro do barco. Só que aí, de repente, começou a vir um vento muito forte. O vento era tão forte que quando vê, o barco já estava se enchendo de água. Aí os discípulos acordaram Jesus e falaram: Mestre, não importa que a gente tenha pereçamos. Só que Jesus estava dormindo. Aí eles acordaram. Aí depois de ele ter acordado Jesus levantou, repreendeu o mar, mandou o mar calar, e tudo cessou. E Jesus perguntou para os discípulos se eles não tinham fé. Aí os discípulos tiveram um grande temor, e um falava para o outro: Quem que é esse que até o vento e o mar obedece? Na nossa vida nós passamos por lutas, passamos por tempestades, passamos por sofrimento, dor, angústia. Mas nós temos que ter fé em Jesus. Fé que Ele pode mudar a história a qualquer momento. Quando Jesus se levanta para parar a tempestade, para cessar a dor, para dar a vitória, não importa. Ele vai levantar lá do céu e vai nos abençoar. Vamos ficar firmes na presença do Senhor, acreditar, não ter medo de tempestade alguma, porque maior é o poder do Senhor, meu irmão, minha irmã. Vamos ficar firmes na presença do Senhor. Por que passamos por lutas? Por que passamos por tempestades? Nessa tempestade não é só no mar não, mas tem tempestade da nossa vida, que parece que tudo está difícil, que Deus nos esqueceu, que Deus nos abandonou. Às vezes essa tempestade aparece na nossa vida. O inimigo tentando falar que a gente não vai conseguir vitória, começando a rir da gente. Mas o Senhor, como fala conosco: meu filho, minha filha, não serei envergonhado. Não adianta, pode passar o que passar, mas na hora que Deus te der a vitória, você vai lembrar daquela luta e vai começar a sorrir, porque vai lembrar: eu passei essa luta, passei no vale, passei a tempestade que eu passei, mas Jesus me deu essa vitória. Você vai começar a adorar o nome do Senhor e vai querer mais luta, porque através da luta vem a vitória, e devemos adorar o Senhor em espírito e em verdade. O Senhor busca verdadeiros adoradores. Por que então passamos por lutas? O Senhor quer nos provar. Passamos por tempestade para que o Senhor nos prove. Assim como se encontra em Romanos 5, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada
pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Irmãos, irmãs, não adianta você ficar murmurando. Temos que adorar ao Senhor na luta, porque na luta somos provados. Temos que adorar ao Senhor, buscar a presença dEle a cada vez mais, buscar intimidade. Se você está passando no vale, está passando no deserto, busca a presença do Senhor, porque só Ele pode te tirar do vale, do deserto. Só Ele. Não adianta procurar amigo aqui, pessoas da terra. Ninguém vai poder te dar vitória. A vitória só vem do Senhor Jesus. Vamos ficar firmes com o Senhor, porque Ele pode nos abençoar. E Ele vai nos abençoar no momento certo. Creia nas promessas, creia em Cristo. Ele é contigo. Não precisamos temer medo algum. O Senhor é conosco por onde quer que nós andamos. Só Ele pode nos abençoar. Só Ele pode nos dar a vitória. Eu gostaria de deixar um salmo para os irmãos. Deleita-te também, se encontra em Salmos 37, versículo 4. 3 e 4. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo o fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Irmãos e irmãs, não precisa ter medo algum. Vamos, descansa no Senhor. Se Ele te prometeu, te fez uma promessa, descansa. Porque Ele vai conceder o desejo do teu coração. Mas confia no Senhor, tenha fé. Esta palavra também é uma palavra de fé para os irmãos. Não importa o que você esteja passando, confia no amado, no nosso Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Exércitos. Como se encontra Salmo 46. Meu querido irmão, minha querida irmã. O Senhor dos Exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Não vamos temer, Senhor, vamos temer medo, nada, porque o Senhor, Ele vai nos abençoar. Fica com esta palavra, meu irmão. Agora eu vou estar louvando um hino que fala um pouco das tempestades, das lutas que nós passamos, mas eu gostaria que os irmãos ficassem com essa palavra, porque Deus é capaz de nos abençoar, amém?
vamos ficar firmes com o Senhor. Não importa a tempestade que estamos passando, mas quando o Senhor levanta lá para nos dar a vitória, para nos abençoar, a vitória é maior do que a luta. Crede, não. Fique com esse versículo, João também, 14:1. Não turbes o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Creia mais no Senhor, tenha mais fé, porque Ele vai nos abençoar. Que o Senhor te abençoe, fique na paz do Senhor.